Oi, tudo bem? Aqui é a Dani, tô eu aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, hoje com a participação especial do Tolguinha. Eu recebo aqui no meu canal do YouTube muitas perguntas de pessoas que me assistem com dúvidas em relação à Turquia, cultura, relacionamentos, a vários assuntos. Então eu publiquei lá na minha página do Facebook, se você ainda não me segue lá, eu vou deixar o link aqui no box de descrição do vídeo. Eu publiquei lá no Facebook, se alguém tivesse alguma dúvida, quisesse saber alguma coisa a respeito da Turquia, alguma curiosidade, para deixar a pergunta que a gente ia gravar em vídeo. Então a gente veio aqui hoje, eu vim com o Tolguinha, porque a opinião dele é muito importante nesse caso, porque ele é turco, ele é homem, então eu acho que a opinião dele conta muito em determinadas perguntas, né? Então eu vou ler aqui as perguntas para vocês e ele vai responder com a opinião dele e a gente vai conversando aqui em vídeo, tá bom? Então eu vou começar lendo um comentário da Mércia Pereira, que ela deixou esse comentário aqui em um dos meus vídeos do YouTube. E ela colocou o comentário assim, eu vou ler para vocês. Oi, querida. Conheço um turco pela internet há 3 meses. Falamos na câmera, trocamos intimidades e descobri que ele conversava com outras mulheres, inclusive de outros países. Falei pra ele e ele sumiu, mas não me bloqueou. Não nos conversamos mais e fiquei apaixonada por ele. Não sei o que fazer. Me oriente. Now, when we look at the question, the problem is there is a lot of Turkish men, and they love to add the foreign girl. Don't think like just only it's from Brazil, or don't think only it's from for our country. If you look to some different country women, I'm sure they have a Turkish friends too in their Facebook. This purpose is because I think of course it's just estimating. I think in the Turkey the girls, the girls, the Turkish girls don't be too much free for the men. I mean, you can't, maybe you wouldn't talk with any Turkish girl and you have some encouragement. So what's the better thing is that you can write from the internet and you can prove yourself, you can prove your skill about any issue. So because of this, I think that some Turkish men really love to do it, because in the real life they can't say something about women. So what's the basic thing? The basic thing is the virtual relationship or virtual talking, because in this time you can be more open. I mean, what you want to say you can say, because you are thinking like this, oh my god, what can happen most bad, because it's virtual, So they want to enjoy. They want to enjoy, of course. Not all of them, of course, but yeah, most of them, yeah, I can say that. Eu vou traduzir para vocês, porque se eu tiver que colocar a legenda no vídeo, eu vou ter muito trabalho para colocar a legenda, então é mais fácil eu traduzir para você o que ele tá falando, para quem não entende inglês, tá? Então ele disse assim que geralmente as mulheres turcas, elas não se abrem tanto assim. Então, para os turcos, alguns deles é muito mais fácil entrar na internet, procurar mulheres de preferência estrangeiras, já que as turcas são mais fechadas em relação a isso. E aí, pela internet, eles podem conversar sobre o assunto que eles quiserem, podem inclusive falar sobre sexo, porque geralmente estrangeiras dão mais liberdade para isso, se abrem mais com relação a isso, já que as turcas são mais fechadas. E aí, ele falou que, claro, não são todos os turcos que querem tirar uma onda com a cara das mulheres, mas que tem sim muitos turcos que estão na internet procurando só um passatempo, digamos assim, procurando alguém para poder conversar sobre o que eles quiserem, para poder falar o que eles quiserem, e que às vezes eles nem estão realmente a fim de um relacionamento sério, eles só querem realmente passar um tempo ali na internet, tá? Então
eu acho que é muito importante você ficar atenta com relação a isso, tá? Porque tem realmente muitos turcos aí na internet só querendo tirar um sarro com a cara da mulherada. Eu só queria passar um tempo com vocês, tá? Então, vou ler aqui um outro comentário do YouTube. Da Ritinha Rodrigues, ela falou assim: Oi, Dani. Ando conversando muito com estrangeiros pela internet e venho percebendo que eles logo me dizem eu te amo. Quero deixar bem claro que não é em todos que eu acredito, mas um deles tocou o meu coração. Então eu vou perguntar pro Tolga o que ele acha a respeito disso, dos turcos que dizem eu te amo assim tão rapidamente. Vamos ver o que ele fala. I don't know. Yeah, it's a bit, interesting issue because, like this. To give an example, it's just my opinion. Maybe it could be like this. Maybe it's not. Ele tá falando que é só a opinião dele, que pode ser isso ou pode ser que não seja isso, mas é a opinião dele. But I have a lot of friends too. They love to talk with the foreign woman. Why? Now in Turkey, when we look to the general Turkey, to sex, it's like a taboo. I mean, you can't make it easy like in European or some South American country. Ele falou que ele tem muitos amigos também que eles preferem conversar com estrangeiras pela internet. Yeah, because you can't talk some sexuality issues with Turkish girls. Porque com as garotas turcas eles não podem conversar muito sobre sexo, coisas que envolvam sexo, e geralmente as mulheres estrangeiras dão mais liberdade para eles poderem falar sobre o assunto. And near this Turkish girl, the foreigner girl, it's more easy to talk. I mean, because imagine like this: there is one person, it's from the far away of the world, and he's talking your language. I mean, Portuguese or English, doesn't matter. It's talking with you, and it's trying to affect you. It's so much simple ways. It's saying I love you so much. You are so much beautiful. First day, second day, and I'm sure if the one person start to say this thing from the first day, I'm sure in the second or third day you say you want to make a sex, or can you send your picture to me? Or ele falou assim que ele tem certeza que se um cara começou a conversar com você e logo na primeira conversa ele falou pra você que ele te ama, com certeza na segunda conversa, na terceira conversa ele vai falar de sexo, ele de repente vai pedir pra você mandar suas fotos sensuais pra ele, porque isso acontece muito, e que é isso. Geralmente mulheres estrangeiras, não só apenas brasileiras, as estrangeiras dão essa liberdade pra eles, porque aqui na Turquia o sexo ainda é um tabu, tá? Não se fala muito abertamente sobre isso, eles não têm coragem, digamos assim, de chegar numa turca e conversar com ela pela internet, falar de sexo, nem nada disso. Então pra eles é muito mais fácil achar uma mulher estrangeira de longe, de outro país, onde eles possam falar mais abertamente. E que ele disse que com certeza se ele falou pra você que ele te ama, com certeza ele vai querer alguma coisa assim do tipo, né? Se ele falou que ele te ama assim logo na primeira conversa, é porque ele quer alguma coisa assim, sabe? Algum relacionamento virtual, sexo virtual, fotos sensuais, e você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque a gente sabe que se você mandar suas fotos sensuais para um cara, você não sabe o que ele vai fazer com essa foto sua, né? De repente ele pode colocar na internet, em site, sua foto pode parar aí na internet, rodar a internet, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Alright? They can take these girl pictures, they can put in the internet. Yeah, of course, everything can be but just I know one thing, in the really Turkey, this situation is too much common. Ele falou que na Turquia é muito comum esse tipo de situação acontecer. Virtual sex, sexo virtual. Because in Turkey there is like this kind of companies, cell phone sex. To give an example, there is in the internet or in the television, it's showing the number in there, call me and we can make a telephone sex.
why there is this thing and why it's too much common, because you know some people can't do this situation in their real life, and they are choosing it with the virtual or with the telephone. Ele falou que aqui na Turquia é muito comum ter empresas de sexo por telefone, que as pessoas ligam para fazer sexo por telefone, e que para os turcos acaba sendo mais fácil, já que na vida real é um pouco mais difícil. Acho que por conta da religião também, as mulheres geralmente, não são todas também, mas geralmente elas são mais conservadoras. Então para eles acaba sendo mais fácil procurar sexo ali de repente pelo telefone, nessas empresas que oferecem esse serviço, ou procurar sexo virtual, né? Então por isso que muitos deles estão aí na internet realmente na caçada da mulherada para isso, né? Para fazer um sexo virtual, para tirar uma onda, e na verdade eles não querem muitas vezes um relacionamento mais sério. Então vamos ver aqui a próxima pergunta, que agora foi lá no Facebook, da Bibi Lopes. Ela colocou assim: a liberdade dos homens de decidir sobre a sua vida depende dele, né? Ou depende da família? Eu vou traduzir para ele e vamos ver o que ele vai falar. I mean, it is changing, but the most of them, I mean, I can talk about, 95% Turkish men, they are fully depends the family. This reason is why. With my observation in some countries, in the European countries or in the Brazil, the men, when they come to the 16 or 18 years old, the family say that, after that you are not depends us. You should live from this home, or if you will stay in this home, you should work and you should help us. You translate. Ele falou assim que aqui na Turquia, em 95% dos casos, na grande maioria dos casos, eles dependem muito sim da família. A opinião da família é sempre muito importante. Ele disse que, por exemplo, no Brasil ou em outros países, quando o rapaz atinge assim a maioridade, né, ele não depende mais da família, ele tem a vida dele, ele vai trabalhar, ele vai seguir a vida dele, mas aqui na Turquia eles acabam dependendo da família por mais tempo, né, geralmente pela vida inteira. But in Turkey it's not like this, until you finish your university, the family is carrying you. I mean, they are sending money to you, or it doesn't matter, until you marry, the family is carrying you. Your dad or your mom is carrying you. Ele falou que aqui, até o seu casamento, quem cuida de você é a família, né? A família que está sempre ali por trás, envolvida em tudo. Não é como no Brasil, que a gente atinge a maioridade, a gente sai para trabalhar, sai para viver nossa vida. Aqui não, aqui eles acabam dependendo da família por mais tempo. So in this situation, when you think logical, I mean, when you look at the situation, of course, while they are marrying, first think that they should decide it. They should ask their family, what do you think about this relationship, or what do you think about, to give an example, marriedness. E é por esse motivo, assim, por eles dependerem, family, it's coming first. Por eles sempre dependerem da família e tudo mais, eles, até quando eles vão casar, eles têm que perguntar a opinião da família, o que eles acham sobre isso, e que aqui a família sempre vem em primeiro lugar. É isso, né? Então vamos ver a próxima pergunta da Dione Escobar. Dione! Ela disse assim: como as brasileiras casadas com turcos são vistas pela sociedade turca? Assisti a um vídeo de uma brasileira residente aí que diz que somos maltratadas. It depends the situation. Ele falou que depende da situação. How? To give an example, in Turkey there is a lot of region. The people culture and the people perspective is different. Ele falou que na Turquia, muitas regiões da Turquia, a cultura deles é diferente. To give an example, if I marry with a Brazilian girl, if I go to the east of Turkey in some
small stage of this city or this region, I'm 100% sure that they will, I mean, most of them will look, you know, a little bit bad perspective. Ele falou que se ele se casar com uma brasileira, por exemplo, e se ele for morar em alguma cidade do oeste da Turquia, cidades muito pequenas, que algumas pessoas sim vão olhar meio estranho para ele. Yeah, because behind of this there is a subtopic. What kind of subtopic? To give an example, religion. A religião está envolvida nisso. Other thing is the perspective of the Turkish people. How the perspective of the Turkish people for the Brazilian girl. You know, generally the Turkish people is thinking like a Brazilian girl is like a bit, you know, like a bitch. I mean, ele falou assim from que the samba, because you are singing the carnival, they are shaking. Que muitas pessoas, you know? Muitos turcos enxergam a mulher brasileira como uma prostituta, né? Porque eles veem na televisão muito do carnaval, as mulheres dançando ali seminuas ou totalmente nuas, né? Mostrando seu corpo, sambando, dançando, rebolando, e isso para eles, claro, que não é bem visto, né? Eles enxergam isso como uma mulher realmente prostituta, então eles têm esse preconceito, digamos assim. Because yeah, you can make some survey. If you go out in the Turkey and if you ask the 10 person, 5 will say I know Brazil because of the girl, 5 will say I know Brazil because of football. Ele falou assim que se você sair na rua e perguntar para as pessoas como que você conhece o Brasil, metade dessas pessoas vai falar que pelas mulheres e a outra metade pelo futebol, né? Eles não sabem muito do Brasil. Então acho que por esse motivo, se ele se casar com uma brasileira, as pessoas, por não conhecerem muito do Brasil, sim, vão olhar meio estranho para esse relacionamento. But there is some region in the Turkey, to give an example, especially west of Turkey. Of course, it depends the family structure. Ele falou assim que depende muito da estrutura familiar também. But in the west of Turkey, people are more like understandable about these issues, you know. They are more understandable and it's not being too much problem. But in Istanbul? Istanbul too, it's Istanbul, think about Istanbul, all Turkey. I mean, in Istanbul too, there is a lot of region. To give an example, I am living with you in the same home. They are not saying anything because we are in Ortaköy. But ele falou assim que a gente mora em Istambul, mas como a gente mora em Ortaköy, que é um bairro bem cosmopolita e bem moderno de Istambul, a gente mora junto nessa casa, a gente não é casado, mas as pessoas não falam nada sobre isso, porque a gente tá aqui na modernidade, entendeu? Tem muito turista e tal, então as pessoas não falam muito sobre isso, mas se de repente fosse num outro bairro mais conservador de Istambul, que a gente sim poderia ter problema com relação a isso, pelo fato de morarmos juntos sem sermos casados. And if you go to Fatih or the Bağcılar, it won't be the same, you know, we can't stay in the same home. I mean, if we stay in the same home, they will look to you bad perspective because, you know, to me too is included. And that's why it's changing. It depends the family structure, it depends which region you are living. Depende da família, depende da região que você vai morar. It depends your neighbor, how vizinhos. is their education level. It depends everything. Então, vamos ver aqui a próxima pergunta. E eu recebi uma mensagem pelo meu inbox do Facebook. Então, como ela me mandou a mensagem inbox, eu não vou falar o nome dela, eu acho que é melhor deixar em sigilo, porque foi uma mensagem inbox. Mas eu vou ler a mensagem que ela me mandou, eu falei pra ela que eu ia responder em vídeo. Ela me mandou a seguinte mensagem. Oi, Dani, eu estou com problemas com o meu namorado virtual, tá? Ele contou sobre o nosso relacionamento para os pais e mencionou o casamento. Nós estamos muito mal, porque ele disse que a família é ligada ao Islã e eles não me aceitam. Eu perguntei se havia alguma possibilidade e ele me disse que a família fala que a religião não é apropriada para mim. Eles são bem tradicionais. Ele não quer terminar, mas também não sabe o que fazer. Estamos perdidos.
Eu queria saber se aí é rígido desta forma. In Turkey, like before some minutes ago, I said, there is a lot of region, and some of this region it depends on too much tradition, too much religion. Ele falou que a Turquia, em muitos lugares, muitas regiões da Turquia, realmente são regiões muito tradicionais, né? Que dependem muito da tradição, que dependem muito de religião também. Yeah. So for this friend, I can say that I think she find her boyfriend from this religional place, religional family. E que então o seu namorado com certeza faz parte desse tipo de família que é muito ligada à religião. But I can say for this, I'm Muslim, and in the Islam there is no like this kind of thing. I mean, like you can't marry with to give an example, some Catholic girl or some Protestant girl. There is no like this kind of Ele thing. falou que ele é muçulmano e que ele pode dizer então com propriedade que na religião islâmica que não existe isso, né, de ele não poder se casar com você pelo fato de você não ser muçulmana. Você pode ser católica, você pode ser protestante, você pode ser da religião que você quiser e ele pode sim se casar com você. Yeah, you can try to change your religion, and also this. But his family say this religion is not good for you. It's her family problem. I mean, there is falou no like que this kind of thing. I mean, they can't decide it. Um problema da família, então, porque não tem essa de essa religião não é pra você, que não existe isso. They can decide it because in our religion it's the major idea. It's come whatever you want, whoever you are, come again, come. Que para a religião deles não importa de qual religião você seja, que você pode sim se converter ao Islã, se for o caso, que não existe isso. Yeah, that's why it's her I think it's family problem, because they can't give decided about it, to you. This religion is for you, or this religion is not good for you, blah blah. Because it depends how she will live this religion, So it's a big mistake, but unfortunately, there is like this kind of family structure. Ele falou assim que infelizmente existem algumas famílias que pensam de uma forma errada, digamos assim, porque no caso você poderia se converter ao Islã, mas eu também acho que não é legal ninguém se converter para agradar a família, right? I don't think it's a good idea to you change your religion to make your family happy. Like only I will change my religion because your family wants. Of course. I mean, it's terrible because in the lastly, inside you will be on peace. I mean, but of course, if you really need to marry and if you really love, there is a lot of couples doing this. I know that too. They are changing their religion because just to marry. Ele falou que ele conhece algumas pessoas que mudaram sua religião somente para poder casar, para a família aceitar melhor, no caso, né? Eu não acho isso muito legal, você mudar de religião para agradar ninguém, mas algumas pessoas fazem isso sim. E eu acho que isso acontece muito, então it's complicated. It's complicado. I mean, it's not complicated. The problem is, imagine there is 80 million in this country, and it is impossible to be 80 million same. There is a lot of family structure. Ele falou que existem 80 mil pessoas na Turquia e que é impossível todas elas pensarem igual e serem da mesma forma. Some family structure is coming from the really so deep of the religion. Some families is coming deep of the tradition. Some families too much free. You can see this freedom in Brazil. Ele falou que algumas famílias são muito tradicionais, algumas famílias são muito religiosas e algumas famílias são muito livres com relação a você fazer o que você quer, entendeu? Como se fosse no Brasil, mente aberta.
Então depende do cara que você está se envolvendo, da família dele, do que eles pensam a respeito disso. Mas eu acho, na minha opinião, que se a família já não tá aceitando bem, já não gostou muito da ideia, primeiro eu acho que eles teriam que te conhecer, né? Porque quando eu comecei a me relacionar com o Tolga, logo no comecinho, a família dele também, né? Your family too, in the first, when they learn I'm from Brazil, they was have a pouquinho bad perspective. Not pouquinho, they was a bad perspective, I mean. Eles não, realmente, quando o Tolga contou que estava se relacionando com uma brasileira, a família dele também não gostou da ideia. After meet with you, I mean, their perspective start to change, you know, because the first thing really, if you decided to marry before decided these issues, better first meet with the family. I mean, you can understand their perspective, you know, their perspective for you, and you can look how they are looking you a bit, and after that, you know, you can decide that really they love me or they don't love me, how it will be my life. Ele falou que seria o melhor a fazer a família dele conhecer você, dar essa oportunidade, né, de ver quem você é, e que não é a religião que vai interferir em nada, e aí você vai poder sentir, né, se eles gostaram de você, se eles te aceitaram do jeito que você é, né, que foi o que aconteceu comigo também. Como a gente disse, a família dele no começo não olharam para esse relacionamento de uma forma muito positiva, logo no comecinho. Eu acho que especialmente pelo fato de eu não ser muçulmana, mas depois que eu vim pra cá e que a gente se conheceu pessoalmente, a opinião deles mudou completamente depois que eles me conheceram. Então eu acho que isso é importante, se você de repente tiver essa oportunidade de vir pra cá, de conhecer a família deles, verem quem é você, de repente isso pode mudar, da mesma forma que foi comigo, né? Que tudo mudou depois que a gente se conheceu. And, you know, for my idea, you know, okay, the family's perspective, they are afraid from this, you know, Turkish culture and the Brazilian culture, it's 100% totally different from Ele each falou other. que as famílias se preocupam muito porque a cultura brasileira e a cultura turca é 100% diferente, é muito diferente. Então eu acho que é por isso que as famílias se preocupam, né? Se realmente vai dar certo por conta dessas diferenças. Então existe essa preocupação também envolvida. Eu acho que é por isso que muitas famílias não aceitam muito bem um relacionamento. O cara fala, eu tô namorando com uma brasileira, a família já automaticamente já cria um bloqueio, entendeu? Mas é isso, depois de a família conhecer você e ver quem realmente você é, isso pode mudar, como aconteceu comigo. And I mean, that's the issue, you know. I think first of all is religion, and second thing is the culture, because they are thinking to, if you are a foreign, I mean, if you have a different religion, it will be difficult to you live in Turkey. And the other issue is the different culture, because there's some cultural thing that, you know, the Brazilian girls supplied so difficult adaptation. Ele falou assim que a família deles, as famílias se preocupam primeiro porque a cultura é diferente, segundo porque a religião também é diferente, e porque tem muitas mulheres brasileiras que não conseguem se adaptar aqui. Então existe sim essa preocupação por parte da família. I mean, there's some traditional rules, and these rules it's not coming logical for the Brazilian persons. Tem or the algumas Brazilian woman. regras na tradição que para pessoas brasileiras não é coisas muito lógicas, mas que se você vive aqui, você tem que fazer desse jeito. But there is no explanation for these rules, you know. Não tem uma explicação para essas regras, mas é assim que funciona. I mean, it's tradition and you can't change this. É a tradição, você não pode mudar isso. That's why. If you don't respect, you have a problem. I mean, not respect. You don't need to. You don't need to exactly to do this tradition or to enter exactly this tradition, but like you say, I mean, a bit, if to give an example, your boyfriend or your husband showing the respect for
for this tradition a bit, you know, you should try to show respect to your adaptation, be more easy. Ele falou que se o seu marido ou o seu namorado, se a família for muito ligada a essas tradições, você tem que tentar se encaixar ali para que a sua adaptação seja um pouco mais fácil. That's all. É isso. Então é isso, então a gente vai ficando por aqui. A gente respondeu só essas perguntas para o vídeo não ficar muito longo. Então esse foi o primeiro vídeo, né, de perguntas e respostas, que eu recebo muitas perguntas. A gente respondeu só algumas para o vídeo não ficar longo, mas se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que depois a gente volta gravando outros vídeos respondendo mais perguntas para tirar as dúvidas de vocês com relação à Turquia, cultura, tradição, religião, relacionamentos ou o que vocês quiserem. A gente vai ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.